Olá, meu amado filho. Como você está hoje? Na cartinha de hoje, quero lhe explicar de um livro sobrevivente. Este livro sobreviveu guerras e ataques de várias maneiras, mas permaneceu intacto e original. Mas antes, filho, de falar do livro, deixe-me contar uma história de guerra. Em 3 de outubro de 1918, durante a batalha que encerraria a Primeira Guerra Mundial, 554 homens da 77ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos se perderam e ficaram encurralados, sem alimento e munição, abaixo de um despenhadeiro na floresta de Argonne, na França, próximo às linhas inimigas. Sob o fogo cruzado, o Major Charles Wintlesey enviou uma carta com a localização da tropa e um pedido de socorro numa cânula presa na pata esquerda do pombo-correio chamado Querido Amigo. Quando a ave voou, foi atingida na pata direita por um tiro. Querido Amigo caiu no chão, mas alçou o voo novamente acima do tiroteio até chegar ao acampamento americano. A carta que levava foi lida e foram enviados reforços que resgataram 194 sobreviventes. Os soldados cuidaram do querido amigo, que se recuperou, foi levado para os Estados Unidos e condecorado como um herói. Você já pensou nos riscos de levar uma mensagem? Uma mensagem que pode salvar pessoas? Ao longo dos séculos conflituosos da história, a Bíblia Sagrada, que nos traz as boas novas de salvação, foi um livro proibido e perseguido em diversas circunstâncias. Pessoas foram mortas pelos simples fatos de terem uma Bíblia e seguirem seus ensinos. Exemplares foram lançados às chamas e seu conteúdo tem sido contestado, desacreditado e ridicularizado. Neste estudo, você descobrirá como eu perseverei miraculosamente meu livro sagrado para que suas páginas trouxessem ao ser humano a mensagem de salvação em Cristo. Vou começar te explicando o que significa as duas testemunhas que profetizaram por 1260 dias ou anos no livro de Apocalipse 11, 13 e 4, que diz assim: Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Você percebeu que as duas testemunhas são comparadas a duas oliveiras e a dois candeeiros no texto dos 1260 dias, significando o Antigo e o Novo Testamento, revelados pelo Espírito Santo. João 14, 26, 15, 26, 16, 13 a 15 e 2 Pedro 1, 21. Durante o período de perseguição de 1260 anos, de 538 a 1798, o Antigo e o Novo Testamento foram proibidos e silenciados pela Igreja de Roma. Mesmo assim, continuaram dando testemunho do amor e da verdade de Deus. Em Apocalipse 11, 5 e 6, conclui-se que aqueles que pretendem causar danos a essas testemunhas, a palavra de Deus, ou as atacam, morrerão. A mesma advertência é dada em Apocalipse 22, 18 e 19. Houve então um conflito entre a besta que sobe do abismo e as duas testemunhas que acabou resultando nas duas testemunhas sendo mortas. Confira o texto. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá, e matará. Apocalipse 11, versículo 7. Filho amado, o tema de hoje é muito importante. A besta que sobe do abismo é o próprio Satanás. Apocalipse 20, 1 a 3. E também simboliza os reinos do mundo que estão sob seu controle. Em Apocalipse 11, versículo 8, há referência a Sodoma e Egito. Sodoma é símbolo de degradação moral. Ezequiel 16, 46 a 55. Já o Egito era conhecido por negar a existência do Deus verdadeiro e por desafiar os mandamentos dele. Êxodo 5, versículo 2. E próximo ao fim dos 1260 anos de perseguição, as minhas duas testemunhas, que são o Velho e o Novo Testamento sagrados, sofrem um golpe fatal em um país conhecido tanto pela libertinagem quanto pelo ateísmo.
Estas duas testemunhas permanecem sem vida por um período de tempo. Apocalipse 11, versículos 11 e 12. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. A Bíblia, querido filho, sempre desmascara Satanás, e ele, por sua vez, procura silenciar o testemunho bíblico. Às vezes, ele oculta ou desvirtua a verdade. Em outras ocasiões, tenta destruí-la. Dentro do contexto profético, os 3 dias e meio equivalem a 3 anos e meio. Ezequiel 4, 7 e Números 14, 34. Essa profecia se cumpriu de modo preciso na história da França, o centro ideológico do mundo na época. Os 3 anos e meio apontam para o reinado de terror da Revolução Francesa. Esse período começou em 26 de novembro de 1793, quando a França, por decreto de sua Assembleia Legislativa, declarou a não existência de Deus. O decreto durou até 17 de junho de 1797, quando foi anulado e se permitiu a prática da religião outra vez. Durante esse período, Bíblias foram queimadas, as igrejas foram fechadas. Também se decidiu que a semana passaria a ter 10 dias. Assim, o sábado, dia de descanso, de Êxodo 20, versículo 8 a 11, foi abandonado e em seu lugar se consagrava um dia em cada 10 para orgia e blasfêmia. Uma mulher imoral foi nomeada a deusa da razão e deveria ser adorada. O período durou 3 anos e meio, exatamente como o profeta havia predito. O objetivo do inimigo é sempre parar a pregação do Evangelho eterno antes da volta de Jesus, mas o alcance dele será conforme João descreveu neste texto de Apocalipse 14, versículo 6. O Evangelho eterno será pregado aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Perceba, meu filho, que a ressurreição das duas testemunhas representa a ressurreição do testemunho bíblico. E após o término do reinado de terror, foram organizadas as primeiras sociedades bíblicas, e as Escrituras têm alcançado todo o planeta, como o livro mais impresso da história da humanidade. O Apocalipse fala do Evangelho eterno, que é a minha revelação conforme está na Bíblia. Por isso, a Bíblia traz uma advertência divina, Apocalipse 22, 18 e 19, alertando os fiéis sobre a importância de preservar todo o conteúdo da revelação. Tenho 3 mensagens super importantes para os últimos momentos da história, aos quais as chamamos de as 3 mensagens angélicas. A primeira mensagem especial para os últimos momentos da história deste mundo está em Apocalipse 14, versículo 7, que diz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Essa mensagem é uma resposta à teoria da evolução, pois exige a adoração a mim como Criador. Também faz alusão aos 10 mandamentos divinos concedidos no Monte Sinai, o 4º mandamento que trata da santificação do sábado, Êxodo 20, versículos 8 a 11, e também afirma que eu sou o Criador. Portanto, na primeira mensagem, o convite do anjo do Senhor à adoração tem como pano de fundo o mandamento esquecido, o sábado. Já a mensagem do segundo anjo, ou seja, a segunda mensagem angélica, é sobre a queda de uma organização religiosa. Está curioso para saber, não é? Então leia ou escute o que está escrito em Apocalipse 14, versículo 8. Caiu a grande Babilônia que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. A mensagem do segundo anjo revela a apostasia no meio cristão. Ela é complementada pela advertência de Apocalipse 18. Eu clamo ao meu povo para sair das igrejas doutrinariamente equivocadas, a fim de não ser cúmplice nos seus pecados, nem praticar de seus flagelos. Apocalipse 18, versículo 14. A Babilônia do tempo do fim despertará oposição mundial a mim. A Babilônia do Antigo Testamento representava uma força opressora sobre o meu povo e também significa confusão. Gênesis 11, de 1 a 9.
Quando chegamos à terceira mensagem angélica, meu amado filho, anuncio uma mensagem de advertência poderosa ao meu povo. Apocalipse 14, 9 a 11. Preste muita atenção. Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da minha cólera. Essa advertência destaca a responsabilidade individual na última crise. As revelações advertem que, se os seres humanos não abandonarem os erros doutrinários e a rebelião espiritual, inevitavelmente sofrerão as consequências das pragas e estarão perdidos. Para evitar as consequências das pragas e a perdição, é necessário obedecer os meus mandamentos e comando final de Jesus. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, 14. Em Apocalipse 14, 6 a 12, está profetizado que teria que ocorrer a pregação mundial do Evangelho Eterno. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia apresenta um só Evangelho da graça por intermédio de Jesus Cristo. Não existem dispensações ou formas diversas pelas quais os seres humanos sejam salvos, pois a esperança do Antigo Testamento se cumpre em Cristo. Esse evangelho alcançará cada nação, e tribo, e língua, e povo. Apocalipse 14, versículo 6, conforme a ordem registrada em Apocalipse 10, 11. É necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. E então, meu filho, acontecerá algo impressionante e de justiça após a pregação dos 3 anjos. Escute o relato de meu servo João. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava assentado sobre a nuvem: Toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava assentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Apocalipse 14, 14 a 16. Em outras palavras, a terra será ceifada. A pregação das 3 mensagens angélicas serve para advertir o mundo pouco antes da segunda vinda de Cristo. Essa mensagem desperta respostas. Ou as pessoas aceitam o Evangelho eterno e recebem o meu selo, ou rejeitam e recebem a marca da besta. Apocalipse 14, 9 e 10. Depois que o mundo der sua resposta ao último convite divino, Apocalipse 18, 4, todas as oportunidades estarão encerradas e a intercessão no santuário celestial será concluída. Com o fim da intercessão, tem início o derramamento das 7 pragas, e Cristo vem nas nuvens do céu para realizar a colheita da humanidade, ou seja, para buscar seus filhos e destruir os perseguidores de seu povo. Filho amado, se você entendeu que as 2 testemunhas representam o Antigo e o Novo Testamento, que devem ser respeitados e seguidos em nossos dias como única regra de fé e prática cristã, repita comigo este compromisso de hoje. Eu me comprometo a participar ativamente da pregação dos 3 anjos, proclamando o Evangelho eterno e colaborando no preparo de um povo para se encontrar com Jesus Cristo. Agora, filho, escreva sua cartinha aqui.